Oi, eu sou a Manu, tenho 33 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que você tá? Como é que estão as coisas essa semana? Aqui deu uma esfriada legal no tempo. As coisas estão corridas, as coisas estão confortáveis. Como é que tá seu mundo? Eu pergunto isso de forma mais intimista, da forma mais clara possível. Porque hoje, o episódio de hoje é sobre eu, a minha terapeuta e a terapia de todos nós. E eu acho que a gente precisa conversar sobre terapia, sobre o processo que nos afasta da ideia da perfeição infinitamente, sobre a ideia de reconhecer que a gente precisa de ajuda, sobre a ideia que só faz terapia quem percebe que está faltando um móvel que existia na casa ou que precisaria existir. Eu gosto de falar com os meus pacientes, quando eles iniciam a terapia, eles chegam normalmente um pouco assustados, tentando entender por que eles buscaram ajuda. E aí eu gosto de dar um exemplo de uma casa. Eu falo o seguinte: imagina que você acabou de se mudar para uma casa, tem os móveis, tem tudo lá e ela é a sua casa. E com algum momento lá, mesmo que a casa tenha os móveis, você começa a sentir falta de alguma coisa naquela casa. Talvez um móvel que já esteve ali, ou talvez um móvel que ficaria bem ali naquele lugar. E é assim que você se encontra na terapia. Você só percebe que tem alguma coisa faltando fora do lugar, ou que você precisa colocar algo novo naquele ambiente quando você mora na sua própria casa. Se eu visito a casa de alguém, eu não sei que móveis combinam com aquele lugar. Eu não vou ficar reparando a casa dos outros. Quando a gente faz terapia, a gente conhece a nossa própria casa o suficiente para saber que está faltando alguma coisa, ou que tem alguma coisa que deveria estar ali, mas não está. Depois desse papo, eles ficam um pouco mais confortáveis para trabalhar isso. Eles param com a ideia de que vou fazer terapia porque tem um problema e vão para a ideia de vou fazer terapia porque eu percebi um problema. E só quem tem controle de si mesmo, só quem se conhece o suficiente, é capaz de identificar quando precisa de ajuda. É engraçado como as pessoas visualizam terapia hoje em dia. E quando algo acontece com o psicólogo, as pessoas têm uma tendência a criticá-lo numa medida de perfeição. Eu me lembro que quando eu me formei, as pessoas começaram a dizer que eu deveria mudar totalmente o meu jeito, que eu deveria me tornar a psicóloga do terninho e do cabelo muito bem alinhado para conseguir ter bons pacientes. Acontece que enquanto essa perfeição acontecia, o meu adoecimento mental também. Eu me colocava em relacionamentos como se a minha família já não me cobrasse o suficiente durante uma vida inteira. Eu não sei quais são suas cobranças, mas hoje, em especial, eu estava conversando com uma paciente e ela disse assim: Manu, qual que é o nível de preocupação para se estar solteira a essa altura do campeonato? E eu disse para ela que ao longo dos anos a gente vai medindo perfeição dentro das relações numa maneira de ficar cada vez mais sozinho. A gente vai colocando um patamar tão alto para se proteger de uma coisa que a gente nem sabe do que se trata. A gente não conhece exatamente a nossa casa, então a gente não sabe quais móveis que faltam. A gente só quer preencher. Preencher, porque acha que a casa está vazia. Porque acha que a casa está com pouca informação. E aí a gente quer encher. E uma grande parte das vezes a casa está tão cheia de sentimentos, de tanta coisa, que aí a gente começa a procurar alguém para ajudar a gente a esvaziar. Aí eles começam a dar título na internet de pessoas de cura, que nada mais é do que coitadas, pessoas que os outros utilizam para limpar suas casas de forma gratuita. É como se fosse um desconhecido passando na rua e você chamando para fazer uma faxina de graça. Eu gosto de trazer tudo muito para a realidade, tudo para um senso bem crítico, porque talvez fica mais palpável a terapia, fica mais palpável suas relações. Eu falando com ela sobre o meu modo de relacionar, porque minhas pacientes são muito curiosas, e aí eu falei com ela que hoje em dia, para ter um relacionamento, você tem que saber pelo menos se a outra pessoa também quer a mesma coisa.
Você quer um relacionamento? E aí se o outro disser que sim, aí a gente começa negociações, coisas que vão ser alinhadas antes de um relacionamento começar. No início parecia algo muito cansativo, mas depois me pareceu fácil. Me pareceu menos cheio de deduções. É bom perguntar a alguém se quer te ajudar a limpar a tua casa. Não é tão simples você oferecer um café e fazer a pessoa fazer uma faxina. Parece injusto, mas tem muita gente fazendo isso. Tem gente que te chama para um jantar e você se descobre uma faxineira emocional, que começa a fazer uma limpa e pega como obrigação deixar tudo aquilo blindando, brilhando, blindado. Tem gente que está em busca incansavelmente de amor, porque não sabe fazer isso por si mesmo. Não sabe se levar a um restaurante, não sabe se levar a uma cafeteria. E aí prefere que chegue alguém e faça. Não sabe se levar nem ao show da tua banda preferida. E aí começa a implorar que outras pessoas façam essa função. Peguem isso como atividade. E não é bem assim que funciona. A gente tem que ter entendimento de como a gente funciona para a gente não colocar essa conta na conta do outro. Não ficar esperando que os outros resolvam problemas que não criaram. E agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha última sessão de terapia. Porque ela foi muito boa, foi muito divertida e eu acho que vocês merecem fazer parte. Durante essa sessão a gente reviveu algumas coisas da minha vida. Em uma delas eu comentei com ela sobre a dificuldade das pessoas separarem a Manu pessoa da Manu psicóloga. E ela me disse que também passava por essa mesma dificuldade, mas é porque as pessoas não queriam aceitar a pessoa que ela era, no normal. E aí eu disse para ela que comigo é totalmente ao contrário. As pessoas, elas não querem entender e elas também não querem conhecer o meu normal. O meu normal poucas pessoas conhecem. Sou extremamente calma no nível de assustar, mas na internet tenho fama de brava. Ela riu e disse: "Você brava?" E aquele sorriso dela me remeteu a um lugar confortável, um ambiente que eu mudo, que eu me torno uma pessoa melhor todas as vezes que eu posso relaxar o meu corpo e a minha mente, porque os dois estão no mesmo lugar. Boa parte das vezes a gente se estressa porque o nosso corpo está em um lugar e a nossa mente em outro. A gente quer estar em um lugar da casa e a nossa mente está com alguém em outro canto, ganhando espaço, ocupando a vida. O que acontece no meio disso tudo é que a gente, incontáveis vezes, deixa a gente para segundo plano. Lembrei para ela também que relações são tão difíceis que eu estou aprendendo novamente a amar os meus amigos. Porque amor surge assim. Às vezes a gente acha que relacionamento vai salvar a gente de um monte de coisa, mas a gente esquece que os nossos amigos são os nossos primeiros relacionamentos. São pessoas que são filhos de outros pais, com outros comportamentos e que a gente sujeita e ama. E se você abandona os seus amigos com facilidade, nas relações você não vai ser muito diferente. Você vai se colocar numa posição de dependente, não vai respeitar a opinião do outro e o jeito do outro ser. O que aconteceu nessa sessão de terapia de importante, depois do falecimento de um psicólogo agora recente, foi que eu quis lembrar para ela que eu não poderia me perder nas redes sociais. Mas que sim, eu gostava da skin mal-humorada que dava piada em todo mundo. Mesmo que no meu normal sou a moça super tranquila que assiste série para dormir. E aí ela me disse que a gente entrega o que precisa, no ambiente que dá, no ambiente que consegue. E que ela ficava muito feliz em eu oferecer a Manu verdadeira nos lugares certos. E aí eu perguntei: a internet não é um lugar certo para eu ser quem eu sou? E ela: não. As psicólogas mentem vida perfeita. Se você contar uma realidade de quem você é, eles não vão nem entender. A verdade é que as pessoas não estão dispostas a nos conhecer. Eles nos pintam, nos idealizam e nos aceitam se baseando no que eles acham. E ops, você talvez não faça só isso com um terapeuta. Talvez você faça isso na vida. Talvez você decida colocar as pessoas na tua caixinha emocional e a partir daquele momento idealiza. A partir daquele momento o outro é responsável por suprir uma expectativa que você criou dele na sua própria cabeça. Esquece totalmente a margem de erro que você também tem para viver
e para fazer as coisas acontecerem. O que eu quero lembrar hoje é que, por mais que eu tente falar dos dias de cada coisa, preciso lembrar que um dia de cada vez é necessário, que toda demanda é permitida, que todas as coisas que você aprende, você não desaprende mais. Você pode até se fazer de conta que não está sabendo, mas você está. Você sabe, você aprendeu, você viveu e é uma experiência sua. Tu pode fazer de conta que não aprendeu nada, mas está repetindo o ciclo porque não parou para observar. A verdade é que tu esquece de prestar atenção nos detalhes. Não analisa bem como o teu emocional funciona e sai responsabilizando os outros pelos danos que você se causa. O papo de terapia hoje é da terapeuta de vocês, com vocês, tentando fazer vocês terem um pouquinho de senso crítico para analisar as demandas que vocês entregam na mão dos outros. Há coisas que só são responsabilidade de vocês e ninguém vai conseguir resolver. Uma casa só percebe que precisa de melhoria quem mora dentro, assim como as goteiras da casa. Vale a pena lembrar que não se conserta telhado quando se está chovendo. São nos dias de sol que a gente faz os reparos. Há coisas que você não vai resolver agora, vai demandar tempo e energia, mas você precisa lembrar que tem que resolvê-las. As questões que eu trago aqui para esse episódio, para esse podcast, é de uma pessoa tentando praticar diariamente autoconhecimento. E sinceramente eu prometo falhar quantas vezes for necessária. Eu preciso errar, eu preciso desapontar, eu preciso quebrar a cara, eu preciso minimamente causar desgosto. Eu preciso para sair um pouco do papel de perfeita, de alguém que tenha que suprir as expectativas do mundo. Suprir a expectativa do mundo é cansativo e adoecedor. Nunca vai estar bom o suficiente, nunca vai ser livre e liberto o suficiente. É preciso não ter paciência para tudo, para minimamente gerar um movimento. É preciso dar a tua opinião e nem sempre aceitar tudo que escuta. É preciso valorizar a opinião dos outros e saber que você não é a melhor pessoa do planeta. Entender que o outro tem suas histórias e que a tua não é a mais difícil de todas. Entender que a empatia é necessária e que a tua antipatia não te torna alguém que tem amor próprio. Que a sua chatura não te torna alguém melhor ou empoderada. Teu empoderamento te torna uma chata. E os homens também precisam trabalhar o empoderamento para não se tornarem soberbos, para se tornarem melhores. Na verdade, todos nós, sejamos homens, mulheres, seja o que for, a gente só precisa ter a mínima consciência de quem a gente é. E se a gente não gosta de quem a gente está livre para mudar, a gente está livre também para decepcionar as pessoas. A ideia de ser sempre perfeito traz um desgaste emocional terrível. Prometo falhar como terapeuta, prometo falhar como mãe, prometo falhar como filha, prometo falhar como esposa, prometo falhar como namorada, prometo falhar como Manu. Prometo decepcionar o máximo que eu puder, porque a vida é minha e eu não sei até que dia. A gente é instável, a gente não sabe. E se eu ficar o tempo inteiro medindo enquanto eu vou acertar com todo mundo o tempo inteiro, talvez eu não saiba qual que é o meu acerto. E talvez o meu acerto seja viver. Lógico, com responsabilidade. Evite magoar as pessoas, mas se for necessário, faça. Só não sai por aí culpando, levando e responsabilizando todo mundo por coisas que você deveria estar resolvendo dentro de você. Por hora, não obrigue as pessoas a arrumar a bagunça da tua casa. As pessoas estão cansadas e cada um tem uma história. Eu espero que você fique bem. Espero que essa sessão de terapia tenha chegado de um jeito leve do lado de você aí. Tenha chegado desse lado bonitinho do ouvido, sabe? Que tu consiga se encontrar em um ambiente confortável para colocar suas questões na mesa. Acertar é divino. Falhar é bom demais também. Faz parte do processo. Respeitar os teus limites e aprender a respeitar o limite dos outros faz parte. O amor próprio está mais ligado sobre o modo que você ama as pessoas e que você permite ser amado do que ao teu ego inflado.
E isso tudo é aprendizado. É isso. Por hoje é só. Fica bem, se cuida. Até a nossa próxima sessão, porque esse ano teremos algumas. Até breve. Um beijo.